É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer muito grande. Eu espero que o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui sirva para agregar valor para a vida de vocês, para a formação de vocês, independente da área que vocês atuem, para que vocês entendam a importância do entendimento da mitologia como forma de produção de conhecimento. Primeiro eu quero apresentar para vocês alguns conceitos importantes da psicologia e que vão servir de base para o entrelaçamento, a complementaridade com a mitologia iorubá. Carl Gustav Jung foi um dos maiores pensadores do mundo ocidental. Ele foi colaborador de Freud, o pai da psicanálise, e eles romperam, e Jung, então, desenvolveu um sistema teórico autônomo. Freud foi um gênio, foi um dos maiores pensadores do mundo e da psicologia, é o mais pop dos teóricos da psicologia. Mesmo que não é da área comportamental, já ouviu falar em Freud, está na mídia, é como Einstein para a física. Mas vocês sabem que alguém que seja formado em engenharia ou que seja graduado em física, ele é capaz de dizer para a gente que existem muitos outros teóricos na física que são tão relevantes ou até mais relevantes do que Einstein no conjunto de formação do conhecimento, desse domínio do conhecimento. Mas Freud é pop, está além das fronteiras da psicologia, porque Freud introduziu na psicologia de maneira sistemática o conceito de inconsciente. Antes de Freud, a psicologia só estudava os fenômenos conscientes ou o comportamento observável. Freud introduz o conceito de que a nossa mente, como um iceberg, é organizada de uma forma que existe uma ponta visível e uma base latente, submersa, não identificável à primeira vista por parte do sujeito. Freud descobriu que o homem é um ser alienado da sua totalidade, que nós não temos acesso direto à nossa verdade da alma. E Freud trouxe essa necessidade de entender o que não é visto, compreender o que não é percebido, valorizar o que nós não temos consciência no estudo da psicologia científica, o que tem tudo a ver numa dobradinha para falarmos de misticismo, magia, falarmos de simbologia. Freud foi um divisor de águas, algo na história da psicologia inimaginável. Jung foi discípulo de Freud, rompeu com ele e fundou um sistema teórico autônomo, chamado psicologia analítica, com diferenças importantes dentro da abordagem psicanalítica, se formos comparar. Não temos tempo para falar sobre essas diferenças, mas eu quero trazer para vocês um conceito junguiano importantíssimo que a gente encontra nos mitos de maneira muito intensa, e nos mitos iorubás de maneira muito mais intensa ainda. O conceito de individuação. Segundo Jung, todos nós, seres humanos, possuímos dois lados. Tudo na vida possui dois lados. Tudo na vida é organizado a partir de polos opostos, que são complementares e que formam uma totalidade sistêmica. Só existe vida, morte, saúde, doença, ciência, magia, masculino, feminino, bem, mal, certo, errado, anjo, demônio, inferno, céu. Tudo na vida existe. Polícia, bandido, Bahia, Vitória, Grêmio e Inter, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, tudo na vida existem polaridades que formam um sistema único. E para o desenvolvimento pleno da nossa psique, na busca de uma expressão saudável da nossa subjetividade, é importantíssimo que nós possamos integrar os opostos, harmonizando a totalidade, para que nós tenhamos equilíbrio. Só existe razão, emoção. Se você é muito racional, sua emotividade está reprimida, está na sombra, como Jung chama o nosso inconsciente. E esse atributo sombreado faz falta. Você acaba não conseguindo expressar nos momentos adequados, nos momentos que são exigidos, e, portanto, compromete sua adaptabilidade. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você nega, sonega, expurga ou deleta, volta. E quando volta, volta em forma de arrastão, volta em forma de tsunami, volta em forma de patologia, volta polarizando, invertendo o polo. Cuidado com os calmos, porque quando os calmos perdem a cabeça, eles são capazes de desatinos. Sempre que a gente reprime alguma coisa, quando ela volta transbordando. Por isso que para a abordagem junguiana é imprescindível que nós possamos tomar consciência desse outro lado e que nós possamos ter uma harmonia, individuação, se tornar não dividido, individido, não fragmentado, integrado, harmonizado, circulando pelos polos opostos que compõem a nossa subjetividade. O nome não é individualização,
para se tornar individualista. Não, o termo é individuação, para se tornar individuado, indivíduo, não fragmentado, pleno, equilibrado e harmonizado consigo mesmo. Esse é um princípio essencial na abordagem junguiana. Um outro grande teórico da psicologia, chamado Viktor Frankl, ele era judeu, foi prisioneiro em campos de concentração, esteve em 4 campos de concentração durante 3 anos e meio, na época da Segunda Guerra, e ele trabalhou com um conceito maravilhoso de sentido de vida. Para Viktor Frankl, todos nós, seres humanos, almejamos encontrar um sentido na vida. Todos nós, seres humanos, estamos numa jornada em busca de encontrar as respostas que precisamos dar às perguntas da vida, de tal maneira que nós consigamos exercer plenamente a nossa liberdade com responsabilidade. Ele descobriu que algumas pessoas que estavam prisioneiras nos campos de concentração morriam rapidamente, definhavam rapidamente, porque para elas faltava sentido de vida. Então elas adoeciam, se suicidavam, de alguma maneira se autossabotavam e eram mortas pelos guardas, eram espancadas. Enquanto que aqueles prisioneiros, inclusive ele que ficou 3 anos e meio em 4 campos de concentração, quem tinha um projeto de vida, quem tinha uma prospecção, olhava para o futuro, quem tinha um projeto de vida no futuro, tinha muito maior probabilidade de sobreviver. Então, o conceito de Frankl na logoterapia é que nós estamos sempre em busca de um sentido de vida, e a gente percebe que esse conceito de Frankl da logoterapia é muito encontrado em várias mitologias, a egípcia, a nórdica, a mitologia grega, e muito na mitologia urubá. E a psicologia positiva, que é uma outra vertente da psicologia contemporânea, surgiu nos anos 2000 nos Estados Unidos, tem um conceito maravilhoso que parece muito com o conceito de individuação junguiana, que é o conceito de florescimento. Para a psicologia positiva, desenvolvida por Martin Seligman nos Estados Unidos, florescimento é a capacidade que nós, seres humanos, temos de ter um ótimo funcionamento, de expressar o máximo das nossas potencialidades, com criatividade e resiliência. Florescer significa expressar o máximo das suas potencialidades, das suas forças, dos seus talentos, e a partir dessa expressão que floresce, nós somos capazes de atuar no mundo, deixando um legado, uma relação com propósito de vida, através de criatividade adaptativa, transformadora, com muita resiliência, que é a capacidade de, quanto mais porrada eu tomo, como a gente fala aqui na Bahia, quanto mais pancada eu tomo, quanto mais problemas eu tenho, mais eu me aprimoro, mais eu evoluo, mais eu transcendo. Resiliência significa que você tem que ser antifrágil, ou seja, um objeto que é frágil é um objeto que quanto mais ele é sacudido, sacolejado, ou recebe estímulos, ele perde a funcionalidade. Pensa que você vai mandar um objeto pelo correio, colocou frágil, significa tome cuidado, não mexa muito não bote nada em cima, não pressione não, porque pode quebrar. Ser antifrágil é quanto mais estímulos eu tenho, quanto mais obstáculos eu enfrento, quanto mais dificuldades eu vivencio, mais eu me aprimoro, mais eu evoluo, mais eu melhoro. Resiliência é você transcender em função dos obstáculos que você tem que enfrentar. Então, são conceitos muito parecidos que várias abordagens teóricas da psicologia trazem. Freud diz, amplie a consciência de si, traga a base do iceberg para a ponta que você vai ter menos sintomas. Frankl vai dizer, se conecte com o seu sentido de vida, tem uma relação prospectiva, de olhar para o futuro, para a sua vida, e não retrospectiva, de ficar se lamentando, vitimizando diante do que você perdeu, olhando para o passado, que você vai se conectar com o sentido de vida e será uma pessoa livre e responsável na sua jornada. Psicologia positiva fala que nós devemos florescer em busca da autorrealização, em busca do bem-estar pleno, que é a capacidade de reconhecer que a vida vale a pena ser vivida, que ela tem um sentido e que eu tenho mais emoções positivas que negativas. E a abordagem junguiana, dentre muitas outras coisas, vai dizer que nós precisamos empreender uma jornada de individuação, de integração dos nossos opostos, ampliação da compreensão de mim mesmo, conexão com o meu sentido, para que a minha jornada de vida efetivamente valha a pena e eu deixe um legado no mundo. 4 perspectivas na psicologia que são bastante complementares, ainda que tenham nuances específicas, por isso que são escolas autônomas na psicologia. Mas por que correlacionar com mitologia?
Tanto Freud quanto Jung defendem que a mitologia é essencial, porque o que é a mitologia? É uma narrativa metafórica que traduz processos psicodinâmicos simbólicos que estão no nosso inconsciente coletivo, algo arcaico, construído pelos nossos ancestrais, que é repassado continuamente através dos mitos, lendas, contos de fadas, das histórias que antigamente eram contadas ao redor das fogueiras pelos anciãos das tribos. E hoje a gente conta através do Marvel e da DC Comics, através dos mitos pós-modernos, como os super-heróis. São histórias que são contadas continuamente, como Joseph Campbell fala na Jornada do Herói, que são traduções metafóricas, simbólicas de problemas humanos que são atemporais, que todos nós enfrentamos ainda hoje, mas que os nossos ancestrais encontraram alternativa. O que é um mito? Uma história criada além do tempo, que traduz a nossa realidade subjetiva, o nosso mundo interno, a nossa dinâmica psíquica. São maneiras que os nossos ancestrais encontraram para solucionarem problemas que nós enfrentamos e eles enfrentaram lá atrás e deixaram um legado para que nós possamos olhar para trás e compreender qual foi a maneira como os nossos ancestrais administraram, gerenciaram e lidaram com essa problemática que nós vivenciamos ainda hoje. Jung vai dizer que o mito é como se fosse um sonho coletivo e o sonho é como se fosse um mito pessoal. Todo junguiano, todo psicanalista interpretam os sonhos, porque os sonhos são uma linguagem cifrada para o nosso inconsciente pessoal. O mito é uma linguagem cifrada, criptografada, cheia de hieroglifos, um conjunto de significantes que tem significados que traduzem a nossa realidade interna e realidade subjetiva. Quer conhecer um pouco mais sobre sua alma? Quer entender um pouco mais sobre sua jornada pessoal? Quer entender um pouco mais sobre seus sintomas? Quer entender um pouco mais sobre suas potencialidades? Estude mitologia, porque ela vai amplificar sua compreensão sobre si mesmo a partir de referenciais que se conectam sobremaneira com princípios da psicologia científica. Mitologia e psicologia não brigam, se complementam, porque são formas muito interessantes de falar a mesma coisa através de métodos que são complementares, que são diferentes. E vou falar da mitologia iorubá, da mitologia africana desse povo iorubá. A cultura iorubá, a civilização iorubá é conhecida como Nagô, quando veio para o Brasil na diáspora africana, no contexto da escravidão. A civilização iorubá foi muito poderosa, muito rica, um grande império guerreiro na região atual da Nigéria, Togo e Benin, principalmente na Nigéria, às margens do rio Níger. O auge dessa civilização, dessa cultura, foi entre os anos 600 e 1200 depois de Cristo. E tem uma cultura oral muito forte, a cultura iorubá. Com a diáspora africana e o tráfico negreiro, eles vieram para o Brasil, para Cuba, República Dominicana, principalmente. Não por acaso, berços onde você tem a religião, o Haiti também, onde você tem o voodoo, aqui o candomblé, em Cuba você tem a santeria, são religiões de matriz africana e iorubá, que tem um peso muito grande nas tradições culturais desses países. A mitologia iorubá, ela tem várias versões. O mesmo mito tem várias versões que às vezes são bem diferentes ou que têm apenas algumas nuances de diferença. Se vem da própria África, na sua matriz nigeriana, ou se esse mito ele é contado aqui no Brasil, ou em Cuba, ou na República Dominicana, ou no Haiti. Mas tem algo em comum na mitologia iorubá. A importância do sacrifício. O mito iorubá, ele se baseia na importância da integração dos opostos, que é um princípio básico junguiano na individuação, que é a base para o florescimento da psicologia positiva, que é importantíssima, é essencial para que tenhamos sentido de vida, como afirma Frankl, e que só é possível se você integrar o inconsciente, como nos fala Freud. A mitologia iorubá ela é baseada no senso de sacrifício e na necessidade de integração dos opostos. O sacrifício é fundamental porque só cresce quem renuncia, só evolui quem realiza os rituais, só cresce quem abre mão de alguma coisa e tem que ser algo precioso.
Não existe almoço grátis. Resiliência implica em você abrir mão da sua zona de conforto para você evoluir. Princípios da psicologia contemporânea que trazem problemas humanos atuais que já eram tratados por nossos ancestrais lá atrás. Tem um mito maravilhoso da mitologia iorubá de um orixá chamado Orunmilá. Orunmilá foi o primeiro Babalaô, o pai dos segredos, responsável pelos oráculos, pelo Ifá no candomblé. Aquele que consegue mapear os odus, ou o destino de cada cidadão. E tem um mito que afirma que Orunmilá estava fazendo muito sucesso e tinha muito trabalho. Então, um outro orixá foi ajudá-lo na sua jornada de atuação como oráculo que permite que o cidadão possa realizar escolhas que estejam em sintonia com seu destino, com seu Odu, com sua potencialidade interna. Ossain. Só que Ossain começou a se destacar demais, começou a roubar a cena e começou a ter uma rivalidade entre Ossain e Orunmilá. Então, eles procuraram o grande líder dos orixás, o Lodumaré, e disse, olha, não está dando não, porque só tem espaço para um Babalaô, e Ossain está chegando junto, está vindo com muita força, está dividindo aqui os espaços. Então, o líder de todos os orixás disse, vamos fazer um processo seletivo aqui. Cada um de vocês vai enterrar o seu primogênito durante 7 dias, e aquele que depois de 7 dias responder ao meu chamado, o pai será o único Babalaô. Ossain disse, beleza, já está na minha mão, meu filho é forte, é um guerreiro poderoso, ele suporta ficar 7 dias enterrado, e ele quer o melhor do pai, ele está super motivado. Ossain achou que já estava tudo resolvido. Orunmilá foi em busca de instrução. Procurou o oráculo e disse, o que é que eu tenho que fazer para que o meu filho sobreviva esses 7 dias? E o oráculo disse, tem que fazer sacrifício. Você vai ter que sacrificar um coelho, um bode e vinho de palma. E assim ele fez. Ele enterrou junto do filho um coelho, bode e vinho de palma. Ossain enterrou o seu filho, também próximo, mas sem nenhum sacrifício. O coelho estava vivo, e o coelho então escavou um buraco, saiu, deixou um buraco que conseguiu levar ar até o filho de Orunmilá, então ele não morreu. Quando o filho de Orunmilá teve fome ao longo desses 7 dias, comeu a carne de bode. E quando ele teve sede, bebeu o vinho de palma. 7 dias depois, Olodumaré chega com um séquito de orixás e grita o nome do filho de Ossain. Silêncio total. Quando ele chama, clama o nome do filho de Orunmilá, ele responde, estou aqui. E desse dia em diante, Orunmilá foi o único Babalaô, ou pai dos segredos. Mas vocês sabem quais eram os nomes dos filhos de Ossain e de Orunmilá? Estou falando de um mito que tem 1000 anos, que veio da África, da cultura da civilização iorubá. O nome do filho de Ossain era Remédio, e o nome do filho de Orunmilá era Sacrifício. Moral da história. Quem não se sacrifica, quem não investe na sua jornada, quem não amplia a consciência, quem não se dedica àquilo que é necessário para evoluir, vai ter que estar sempre remediando. Quem não estuda na faculdade está sempre indo para a prova final perdendo disciplina, tem que remediar para tentar se formar. Quem faz o sacrifício, estuda, se dedica, dá o seu melhor, abre mão da balada em nome da sua formação, passa com conhecimento, com um bom currículo e vai ter uma carreira bem-sucedida. Quem se sacrifica, prospera, avança e cresce. Mas para isso tem que abrir mão de alguma coisa, tem que fazer o sacrifício. Quem não se sacrifica tem que ficar remediando. Quem não abre mão de gastar o que não arrecada, vai ter que ficar remediando, pedindo dinheiro emprestado, pedindo favor para parente ou entrando no cheque especial. Mas quem faz o sacrifício de poupar, de não consumir tudo aquilo que gostaria, vai ter uma vida próspera, uma vida que vai permitir que tenha tranquilidade quando precisar se aposentar na sua previdência. A vida é assim. A psicologia fala sobre a importância da renúncia para a inteligência emocional, do sacrifício para que você possa crescer. Mas a mitologia iorubá já falava disso 1000 anos atrás, porque só com sacrifício é que você é capaz de efetivamente crescer. Toda a mitologia iorubá é baseada no sacrifício. Oxalá, que foi o criador dos homens, ele foi chamado pelo seu pai, Lodumaré, o mais importante dos orixás, diz, olha, você vai criar o mundo,
tome aqui a matéria-prima e crie o mundo dos humanos. Então ele foi fazer cumprir sua missão. Aí encontrou Exu, que é o orixá dos caminhos, que intermedia. É o Mercúrio, Eric, na mitologia iorubá. Então ele vai fazer a conexão entre os mundos, aquele que circula pela totalidade, mas que prega peças, aquele que é um trickster, aquele que bagunça, mas que permite que você amplie a consciência. E aí Oxalá foi falar com o Exu disse, ó, tem que fazer o sacrifício. Aí ele, que sacrifício, eu sou Oxalá, filho do Maré, eu tô com o maior empreitada, eu dou conta, eu sou forte, que nada, desdenhou do sacrifício. Exu ficou muito incomodado e pregou uma peça, fez com que ele ficasse com sede, uma sede terrível. Quando Oxalá ficou morrendo de sede, estava diante de um pé de palmeira, então ele fez um vinho de palma, bebeu, ficou embriagado, e ficou escornado, morgado, e deixou a matéria-prima da criação perdida. Seu irmão Odudua, que estava incomodadíssimo, porque não foi ele o escolhido por seu pai para criar o mundo, viu Oxalá escornado, babando, cheio do... E aí pegou a matéria-prima, foi encontrar o pai. Ó, meu pai, olha aqui, ó. Olha o desrespeito de Oxalá. O Lodumaré ficou muito incomodado, disse, então, Odudua, você vai criar o mundo. Odudua, então, criou o mundo, criou o cosmos. Oxalá acorda, dor de cabeça, quando ele procura matéria-prima, não acha, meu Deus, eu não cumpri a missão. Aí volta para o pai, pede perdão, pai, o que foi que aconteceu? Ele, não, eu me perdi. Aí o pai disse, olha, mas você perdeu a oportunidade. Aí ele pediu perdão e pediu outra chance. Aí o pai deu a matéria-prima para ele criar os seres humanos. Aí ele foi e fez o sacrifício que Exu tinha dito para ele fazer. E quando ele fez o sacrifício, ele teve a capacidade de criar os seres humanos. Repare, a boa metáfora é essa. Às vezes a gente se passa, a gente perde, a gente se engana, a gente vacila. Mas se a gente tiver consciência, se a gente tiver a percepção do que é que está faltando, e se a gente fizer o sacrifício compatível, a gente vai ter uma oportunidade de realizar aquilo que é o nosso destino, aquilo que é o nosso propósito. É importantíssimo que a gente perceba isso. Tem outro mito de Orumilá, que é maravilhoso, que ele estava fazendo sucesso, com a adivinhação, e aí 3 mulheres se apresentaram para ser suas esposas. As 3 se candidataram. Case com a gente, mas tem que escolher uma. Aí ele escolheu uma. Ó, quem tem você tem tudo. E aí escolheu ela para casar. As outras 2 ficaram incomodadíssimas. Que absurdo, começou a ter uma confusão na aldeia, quebra-quebra, bagunça, os partidários, cada uma brigando, foi uma coisa caótica, polarizada. Parece no Brasil atualmente aí com esquerda e direita, negócio caótico. Aí então foram todos levados para o salão do chefe. Aí o chefe, o que está acontecendo? Não, porque ele não me escolheu. As mulheres brigando, os partidários. Aí perguntou, mas Orumilá, por que você escolheu essa? Porque quem tem essa tem tudo. Confusão, caos, bagunça, quebra-quebra. Aí até que foram para o salão do sacerdote. O sacerdote, calma, calma, tentando apaziguar. E perguntou, Orumilá, por que você escolheu ela? Porque quem tem ela tem tudo. Aí quando ele falou isso pela 3ª vez, as outras 2, a ficha caiu. Elas, meu Deus, é verdade. Quem tem ela tem tudo. Aí disse, como você escolheu com sabedoria, você vai ter também a gente, porque quem tem ela tem tudo. Então ele ficou com as 3 esposas. Naquela época, os iorubás tinham poligamia. Tinham 699,12 esposas. Aí, então, houve a paz na aldeia. Mas vocês sabem quais são os nomes das 3 esposas de Orumilá? Ó, mitologia é maravilhoso, porque são símbolos que traduzem a nossa estrutura psicodinâmica. É maravilhoso. A esposa que Orumilá escolheu se chama Paciência. E as outras 2, Discórdia e Riqueza. Você quer aprender a discordar das pessoas com tolerância à diversidade, com respeito. Você quer aprender a ter suas próprias ideias, seguir sua jornada com equilíbrio e maturidade. Se você quiser aprender a discordar, ter uma identidade própria, você precisa de paciência para lidar com as dificuldades de entendimento de quem está convivendo com você. Se você quiser ter riqueza emocional, espiritual, se você quiser também prosperar materialmente, você precisa de paciência. Tantas pessoas entram no emprego, não tem nem 3 meses, já quer a promoção. Eu digo, calma, tanta gente está na faculdade, primeiro semestre, quando é que forma? Eu digo, calma, nem vivenciou a sua jornada, já está querendo queimar etapas. Tem que ter paciência. E em tempos de pandemia, a paciência é uma virtude maravilhosa na jornada de individuação, de equilíbrio no nosso ciclo virtuoso de desenvolvimento. O equilíbrio é a chave para uma vida plena. Oxalá tem um outro mito muito interessante, que ele
estava meio perdido, meio sem rumo, aí procurou Exu e perguntou: Exu, o que é que eu posso fazer para que a minha vida tenha sentido, tenha propósito? Como falava Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Aí Exu disse: você tem que fazer um sacrifício. Você tem que doar 1 quilo de sal. E sal, naquela época, era algo muito precioso. O sal serve para dar sabor, é uma especiaria, para temperar os alimentos, mas também serve para proteger, serve para preservar. Naquela época não tinha geladeira, energia elétrica, então tudo era salgado para preservar. Ainda hoje no Nordeste, a carne do sol é a carne salgada, o charque da feijoada não precisa ficar na geladeira. O sal protege. Misticamente é muito comum o sal para espantar o mal-olhado. O sal protege, tem algo aí arquetípico. Olha que mitologia maravilhosa. Só que Oxalá, não, sal é muito caro, difícil de encontrar. Aí desdenhou, não fez o sacrifício. Todas as mitologias iorubás falam da importância do sacrifício, da renúncia, e que quem não realiza o sacrifício paga um preço alto, igual a nossa realidade psicológica atual. Só que Oxalá, nesse mito, ignora o pedido do sal, e aí, então, Exu fica espreito. Exu ficou incomodado, disse, deixa comigo que eu vou me vingar. Exu é vingativo, se deixar, aí Exu faz uma campana, fica escondido, aí, quando Oxalá passa, ele pega uma cabaça de sal desse tamanho e joga nas costas de Oxalá, aí vem, pá, aí se funde com as costas de Oxalá e forma um peso, e por isso que Oxalá, na mitologia urubá, é representado encurvado, porque ele tem uma cabaça de sal, pesando vários quilos, que Exu mandou, porque quem não faz o sacrifício carrega um peso. Como é que está a sua vida? Você está pagando o preço para se separar de um casamento que não tem mais sentido? Você está abrindo mão daquele conforto, do patrimônio, da dinâmica social. Vou me separar com menos de 1 ano de casado, mas é espancado, é desrespeitado, desrespeitado, é humilhado, não tem mais carinho, desejo, cumplicidade, respeito. Mas você permanece, está pensando no patrimônio, você está fazendo sacrifício, está abrindo mão de alguma coisa para você poder seguir sua jornada, ou você está apegado a esse quilo de sal? Então você vai envergar, porque vai ficar uma cabaça de sal nas suas costas. O que é que você tem que desapegar para a sua vida prosperar? O mito iorubá conta para a gente o que é que a gente precisa fazer. Você tem que descobrir qual é o seu sal. O que é que você tem que abrir mão para que a sua vida tenha sentido, para que você amplie a consciência, para que você floresça e para que você consiga se individuar. Todos os conceitos da psicologia estão expressos metaforicamente, simbolicamente, nas mitologias ao redor do mundo. E a mitologia iorubá é uma das mitologias mais ricas nessa psicodinâmica, nessa análise psicológica e simbólica. Tem um mito que eu adoro, que é o mito de Obá. Obá é uma orixá, ela é guerreira, ela é forte, ela é braba. E ela desafia Ogum, que é o orixá da metalurgia, o guerreiro, o poderosíssimo. E ela desafia para um duelo. Ogum aceita. Só que antes de ir para o duelo, ele procura o oráculo e ele pergunta: o que é que eu preciso fazer para que esse duelo flua de uma maneira que seja favorável para mim? Aí o oráculo disse: você vai pegar quiabo e milho, você vai colocar no pilão e vai formar uma papa, e vai pegar essa papa e vai jogar no campo de batalha, onde você vai lutar com o Obá, e você vai ficar armado esperando o Obá. E foi assim que Ogum fez. Ele pegou o quiabo, botou no pilão, virou aquela papa gosmenta e colocou no chão para o chão ficar escorregadio. No horário marcado do duelo, Oba chega poderosa, forte, bonita, armada e grita, faz um grito de guerra e desafia Ogum, que fica impassível no seu lugar. E ela então vem correndo duelar com Ogum. A ela, chegando perto, ela escorrega no quiabo, as armas vão para longe, ela cai no chão esparramada, pernas abertas e vulnerável. Ogum tá poderoso com suas armas. Sabe o que é que ele faz? Ele joga as armas fora. E o mito diz que ele se deita com Obá e faz amor com ela como ela nunca experimentou antes. E ela fica apaixonada por Ogum. Olha que coisa maravilhosa. Quais são as estratégias que você utiliza nos duelos da sua vida? Você bate de frente, você é belicoso, você é hostil, você pega pesado, você não perdoa, você vai na base da agressividade, da raiva, da inveja, da destruição,
ou você vai com criatividade, colocando o quiabo, fazendo o sacrifício correto, com ampliação da consciência, mudando o paradigma e fazendo amor como nunca foi feito antes? Você quer sangue, morte, raiva, dor, ou você quer amor, gozo, realização e entendimento? Essa é a grande mensagem. Ogum, nesse mito, ele se integra com o seu lado sensível. Ogum, o guerreiro, não vai guerrear com Obá. E ela aprende que fazer amor como nunca fez antes é muito melhor do que duelar até a morte. Outro mito de Obá maravilhoso. Obá era a terceira esposa de Xangô. Xangô era um amante. Havia poligamia na mitologia iorubá, na cultura iorubá antiga. Só que Oxum era uma das esposas de Xangu, e Oxum é sedutora, rainha das águas, feminina, bonita, e tinha os privilégios das noites de amor com Xangô. E Obá ficava em segundo plano. Na mitologia urubá, todo mundo já transou com todo mundo, o negócio lá pega fogo, viu? Todo mundo já teve com todo mundo, o negócio lá não tem limite. A moralidade é diferente da moralidade ocidental, urbana, judaico-cristã. E aí Obá fica, poxa, Xangô não me procura, a gente tem pouco sexo. E aí ela vai procurar saber de Oxum. Oxum, como é que você consegue que Xangô vai dormir com você todas as noites? Aí Oxum, Obá tá vulnerável. Eu vou dizer meu segredo nada, mas eu vou pregar uma peça. Aí disse, venha jantar hoje aqui na minha casa. Xangô tinha ido caçar. Venha aqui na minha casa que eu vou lhe ensinar o meu segredo. Chegando lá, ela disse, o segredo é o seguinte. Ela estava com um torso na cabeça, escondendo as orelhas. E disse, o segredo é que sempre que eu preparo comida para Xangô, eu boto um pedaço da minha orelha para temperar. E ele fica apaixonado por mim, ele me deseja ardentemente. Obá, muito obrigado, Oxum, você é maravilhosa. Obrigado, amiga, tamo juntos. Que nada, isso foi um zigue de, como a gente fala na Bahia, de Oxum. Mas Obá não sabia. Aí Xangô chega da caça, vai para casa de Obá. Diz, hoje vou fazer amor com ele como nunca fez. Aí vou fazer o jantar, meu amor. Ele sim. Aí ela corta a orelha inteira. Porque como ela tava muito carente, eu quero esse cara aos meus pés. Aí vou botar logo a orelha. Aí decepou a orelha, pá! E colocou na comida. Quando serve a comida para Xangô, ele, que nojo, que é isso? Ela, a orelha, mano, é pra botar maluquice. Aí quando vê, tá Oxum do lado de fora dando risada, pegou uma peça, ele vai atrás das duas, elas brigam, e aí sai uma confusão. E na Nigéria tem dois rios, Rio Oxum e Rio Obá, que se chocam violentamente com uma pororoca muito intensa, uma correnteza forte, em homenagem a essas duas orixás. Moral da história. Sacrifício, sim, mas automutilação emocional, não. Cuidado. Às vezes a gente está dando demais e o outro não está nem querendo, o outro não está nem demandando isso. Quantas vezes a gente super protege, a gente se dá demais, a gente é tão sentimental que a gente quer cuidar do mundo todo, a gente esquece da gente mesmo. Cuidado, não se mutile para ter o amor de quem não quer, de quem não lhe deseja. Sacrifício sim, mas a palavra-chave para a psicologia e para a mitologia iorubá, equilíbrio, bom senso, consciência, Freud, para sua vida ter sentido, Frankl, para você integrar os opostos, Jung, para você poder florescer, Seligman e a psicologia positiva. Quanto mais a gente estuda psicologia e correlaciona com mitologia, mais a gente amplia a consciência e a compreensão acerca de nós mesmos. Outro mito maravilhoso é o mito de Oxaguian. Oxaguian é o Oxalá jovem. Olha que mito lindo. Ele, Oxaguian, ele nasceu sem cabeça. Então ele vivia perdido, como a gente fala no Brasil aqui, batendo cabeça, perdido, não sabia o que fazer. E aí ele perdido, se batendo, aí ele encontra Ori, que é o orixá das cabeças. A palavra orixá inclui Ori, que é cabeça. Por isso que o ritual iorubá é fazer a cabeça, é raspar a cabeça, tem toda uma simbologia muito interessante. Ori se compadeceu de Oxaguian, sem cabeça, perdido, se batendo, e aí fez uma cabeça para ele de inhame, uma cabeça branca, mas muito quente. E Oxaguian agradeceu, porém, como era muito quente, ele sofria demais. E ele ficava com dores de cabeça, e ele continuou se batendo, perdido, não equilibrou as coisas. E aí ele sofrendo muito, aí ele encontra Iku, que é o orixá da morte. E aí vê Oxaguian perdido, se lamentando, dor de cabeça, sofrendo, aí faz uma outra cabeça para ele, uma cabeça preta e muito fria, muito gelada.
e coloca do lado da cabeça branca, super quente, que esquentava demais. Só que também não funcionou, porque duas cabeças opostas, preto, branco, quente e frio, e uma dor de cabeça muito forte, e o outro ele ficava assombrado com as visões da morte, das almas que vinham por causa da cabeça criada por Iku. E ele continuou perdido, ele continuou sem encontrar sentido na sua vida. Até que ele encontrou Ogum, o orixá da metalurgia, do trabalho, o guerreiro, e ele se compadece de Oxaguian, e com a sua espada ele então começa a mexer nas duas cabeças. Ele então funde as duas cabeças em uma única cabeça que fica azulada. Não é mais nem preta nem branca, é azulada. E não é mais nem quente ou fria, se torna na temperatura correta. E essa única cabeça integrada a partir dos opostos vai permitir que o Oxaguian consiga evoluir, consiga crescer na sua jornada de florescimento e individuação. E o mito afirma que então ele aprendeu a arte da guerra e se tornou Ajagunã, que significa em Yorubá o mais valente dos guerreiros. É uma síntese do que a psicologia se propõe a fazer. Os Yorubás, 1000 anos atrás, os nossos ancestrais já tinham respostas para as demandas humanas tão contemporâneas que a psicologia científica vai desenvolver ferramentas, técnicas e estudos teóricos. Você tem que integrar os opostos. Isso é individuação. Nem preto, nem branco. Nem quente, nem frio. Azul e morno. Aí você não tem mais dor, você encontra o equilíbrio e você vai ser a sua melhor versão. Você vai ser o mais valente dos guerreiros. Você vai ser Ajagunã. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso, você precisa ter consciência de si, da sua sombra, do seu inconsciente, das suas mazelas. Obaluayê era um dos orixás que ele tinha pústulas no seu corpo, ele tinha tido doenças, pestilências, e seu corpo era horrível, cheio de feridas, ninguém suportava ver. Então ele usava uma roupa de palha que escondia todo o seu corpo. Um dia ele estava junto com os orixás numa festa, todo mundo dançando, e ele escorado, ele escondido, porque ele não podia participar por causa da sua pestilência, ele tinha tido varíola na infância. Várias versões do que ele tinha, uma conta que ele teve varíola na infância. Então ele está distante, olhando, sofrendo. Aí então Yansan, que é a orixá dos ventos, dos raios, do mundo dos mortos, ela se compadece de Obaluayê e lança um vento. E esse vento levanta a roupa de Obaluayê de palha que escondia suas feições. E quando essa roupa levanta, suas feridas se curam e brota pipoca. E todo mundo se delicia com a pipoca. E ele começa a dançar junto com todo mundo e se liberta dessas feridas. Olha que maravilha. E a partir daí, Obaluayê e Yansan ficam juntos, internalizando e viabilizando a integração do mundo dos espíritos com o mundo dos humanos. Olha que coisa maravilhosa. Se você quiser viabilizar a integração dos opostos, você tem que fazer sacrifício. Você também precisa ampliar a compreensão sobre si mesmo, com muita paciência, para você se conectar com sua riqueza interior e com sua capacidade de ter ideias próprias e discordar daquilo que é consenso no mundo conservador e altamente castrador que a gente enfrenta, não é? Mas quando a gente expressa quem a gente é, quando a gente toma consciência das nossas feridas, então a gente se cura. Só pela consciência vem cura. Só com o sacrifício eu consigo, e a renúncia, eu consigo empreender minha jornada de forma saudável, de forma construtiva. Tem outro mito maravilhoso de Logum Edé. Logum Edé, ele é filho de Oxóssi, que é o caçador, e Oxum, que é a rainha das águas dos rios. Só que ele vivia 6 meses como homem morando com Oxóssi e 6 meses como mulher morando com Oxum. Ele vivia nos extremos. Ele era ou masculino ou feminino, de uma maneira radical. E ele vivia dependendo dos pais. Ele cresceu, mas ele vivia 6 meses homem, 6 meses mulher, 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe, e sem nenhum sentido ou propósito de vida. Um dia, quando ele está na fase mulher com Oxum, ele quase se afoga no rio. Ele foi salvo por Orumilá, o Babalaô, o dos pai dos segredos, o responsável pelo oráculo na mitologia iorubá. E aí ele dá para ele um sentido, um serviço. Você vai ser o orixá da pesca, e você vai cuidar dos pescadores e dos peixes nos rios, para que sempre tenha possibilidade para quem vem pescar. A partir daí ele integrou. Primeiro ele deixou de ser homem ou mulher, e ele é um ser híbrido, é muito interessante na mitologia iorubá. Tem muito isso também no iorubá, é masculino, feminino, depende. E ele também integrou, harmonizou. Ele
Mãe, rio, pai, caça. Ele cuida da pesca. Pesca é a caça na água. Então, ele integra algo do pai e da mãe e tem uma vida com propósito e com sentido. A individuação, o florescimento, a partir da compreensão e da consciência de quem ele é e de quais são suas origens. Meus queridos, minhas queridas, mitologia, psicologia, diálogo. Mitologia não é algo primitivo, arcaico, que tem que ser destruído, que é uma falsa verdade. Mitologia não é mentira. Mitologia é simbologia, é ampliação da consciência, compreensão da realidade. A gente poderia estar falando aqui da mitologia grega, da mitologia suméria, da mitologia aborígene, da mitologia indígena brasileira, da mitologia nórdica, enfim, temos vários mitos de diversas origens, da mitologia inuit, mas trouxemos aqui a mitologia iorubá. Convido todos vocês para acompanhar meu canal no YouTube, acompanhar também minha página no Instagram, eu posto sempre muita coisa de psicologia, de logoterapia, de psicanálise, de abordagem junguiana, e muita coisa de mitologia, vídeos, textos, e se vocês me acompanharem vai ser muito interessante. No meu canal, vocês vão lá e tem vídeos gravados ao redor do mundo. Eu gravo em Lalibela, na Etiópia, e falo sobre a origem do Homo sapiens, porque a Etiópia é o berço da humanidade, o fóssil humano mais antigo, Lucium Australopithecus, foi encontrada na Etiópia. Diante das pirâmides do Egito, eu falo sobre a mitologia egípcia. No Acrópole de Atenas, eu falo sobre mitologia grega. No Oráculo de Delfos, eu falo sobre a jornada do herói de Hércules. Enfim, eu convido vocês para me acompanhar no meu canal do YouTube, Luiz Ozanac, que tem muita coisa boa. Se inscrevam lá, cliquem no sininho, que está sempre sendo alimentado com coisa boa. E no meu canal do YouTube, que também tem muita coisa interessante. Eu tenho 3 livros para indicar para vocês. Depois, Eric e Natasha, a gente pode fazer as perguntas, né? Mas eu indico 3 livros para vocês. Mitologia dos Orixás, de Reinaldo Prandi. Aí tem Por Orixá, aqui no sumário. Cada orixá tem os mitos mais significativos. E aí você... Bom, só traz os mitos, a interpretação psicológica foi o que fiz. É o meu próximo livro. Então, eu tenho um livro que fala sobre Jung e tipos psicológicos e individuação. E se vocês se interessarem pelo livro, tem tudo lá no meu Instagram. E o próximo, que já está organizado, vai ser sobre mitologia e desenvolvimento pessoal. Mitologia dos Orixás, de Reinaldo Prandi. Mitologia dos Orixás, de Ademir Barbosa Júnior, muito interessante, que fala de cada orixá, 2, 3 mitos muito ricos. E Mitologia Africana, de Franchini e Sigfredo, que é muito interessante, e vocês terão acesso a conteúdo maravilhoso, sem preconceito, sem discriminação, porque nós precisamos ter mente aberta. Agora, mitologia é símbolo, não estamos falando de espiritualidade, a análise aqui não é espiritual, não é uma análise religiosa, é uma análise simbólica, e para isso eu tenho que respeitar todos os domínios do conhecimento. O conhecimento, ele tem vários domínios, você tem que tomar muito cuidado, anticientificismo, mas também para não ter o cientificismo reducionista. Ciência é um dos domínios do conhecimento, e que tem métodos, rigor na linguagem, demonstração dos postulados, conhecimento cumulativo, aplicabilidade e transformação da realidade. Ciência é uma forma de produção de conhecimento, mas tem muitas outras. Você tem a religião, a mitologia, você tem o senso comum, você tem a arte, tem a filosofia, que são métodos para você também tentar encontrar a verdade e explicar a realidade. E não tem hierarquia. Qual é a melhor forma de produção de conhecimento? Pergunta errada. Quer conhecer a violência urbana? Seja assaltado, senso comum. Quer conhecer a violência urbana? Assista Cidade de Deus, ou Carandiru, cinema, ou ouça as músicas de Gabriel Pensador, sou fã do cara. Então, a arte, quer saber o que é o amor? Se apaixone, senso comum. Ou estude neurociências, a bioquímica do cérebro, inteligência emocional. Mas você também pode conhecer as virtudes de Aristóteles, filosofia, e você pode entender a mitologia cristã do amor, a mitologia espírita da caridade, e enfim, tem formas de você entender a realidade através de caminhos que são diferentes, mas são complementares. Eu sou psicólogo, mas a gente precisa respeitar profundamente todos os domínios do conhecimento. E a mitologia é uma forma maravilhosa da gente entender a realidade. Por quê? Porque a mitologia, para a psicologia e para a antropologia também,
é uma forma de amplificação dos conteúdos e conceitos da nossa psique, ou seja, o que está dentro da gente é amplificado através dos símbolos compartilhados coletivamente, culturalmente, através dos mitos, ritos, lendas, contos de fadas, etc, etc, etc. Poderíamos falar aqui sobre super-heróis, os Vingadores, e cada um dos super-heróis tem uma trajetória, uma jornada do herói interessantíssima, mítica, arquetípica e fantástica, o mito pós-moderno. Mas o nosso foco aqui é falar de um tipo de mitologia específica, que é a mitologia Yorubá. Maravilhosa, não tenha preconceito porque veio da África, a África é muito pouco conhecida e valorizada na nossa cultura, é uma pena, porque o que os Yorubás construíram de entendimento da realidade, a psicologia demorou 1000 anos para vir depois e dizer assina embaixo, porque o que os caras falaram, maravilhoso e perfeito. E a nossa provocação para vocês é: estude, conheça, amplie, negocie, dialogue, harmonize, não julgue, não fuja dessa autoconfrontação, para que você possa florescer, ser sua melhor versão, com criatividade e com resiliência, para que você possa se individuar, integrar os opostos, como o Oxaguian, para você ser a Jagunã, mais valente dos guerreiros, lidando com os desafios da vida. E para que você possa ampliar a consciência, como Freud defendia, para ter um sentido de vida, como falava Viktor Frankl. 4 abordagens maravilhosas da psicologia, entre dezenas que existem, e que estão falando coisas análogas, e que a mitologia chancela, confirma, exemplifica, amplifica, expressa metaforicamente aquilo que a ciência vem depois e com tanto zelo e tanto esforço vai tentar sistematizar.